Estou aqui com algumas perguntas para o doutor no seu chat. Tem as minhas também, peraí. Doutor, no seu chat, queria perguntar uma pergunta pessoal. Como é que é a sua vida devocional? Como eu durmo pouco, eu acordo às 4h30, às 5 horas, a gente vai lá para a veranda, não tem nenhuma interferência de ninguém, nem dos passarinhos nessa hora, e a gente tem 1h30 para ouvir a voz de Deus, leitura da palavra e oração. Depois a gente sai caminhando, a gente caminha 40 minutos a 1h, escutando uma mensagem, normalmente de John Piper, porque eu acho que ele expõe as escrituras de uma maneira tremenda. E aí a gente está mais pronto para o dia, começar às 7h30, pronto para... Então das 4h30 até as 7h30, normalmente é um período devocional. Mais ou menos. Se você quiser crescer na palavra de Deus, acorde bem cedo. Gente, eu queria falar o seguinte: quem precisar muito sair agora, se você precisa muito sair agora, não tem como, não tem problema. Queria que todo mundo que precisar muito sair, saísse, tá? E depois cessasse a movimentação, para a gente continuar, tá bom? Todo mundo, você precisa muito sair. Você tem algum compromisso agora, não tem problema, você pode sair, para que a gente não tenha movimentação e que a gente apreenda melhor nesse momento, tá? Então, por favor, todos que precisam sair, podem sair, para a gente continuar. Uma outra pergunta. Queria que o senhor falasse um pouco para nós. Hoje tem, se a gente for naquela livraria, aqui da própria igreja, a gente vai encontrar talvez uns 30 tipos de Bíblia. São versões, traduções diferentes, são comentários diferentes, Bíblias de estudo, Bíblias para o homem, para a mulher, para o corintiano, para todo tipo de interesse que tem, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as versões e sobre também as Bíblias de estudo comentadas. Versões da Bíblia surgem por causa das nuances que as línguas originais têm. Língua como hebraica tem várias maneiras de dizer, causado, ser, tem essas diferentes formas do verbo, mas não tem nem futuro e nem passado. Isso eu acho muito esquisito. Para nós, futuro e passado é tão importante. Então, tem apenas completo e incompleto. Então, a tradução pode variar por causa disso. Além disso, quando a gente chega a certos textos da palavra de Deus, em que os manuscritos são as cópias da Bíblia feitas à mão durante 1500 anos. Essas cópias feitas à mão têm erros de copistas. Eles não escutaram bem, porque normalmente a gente lê e a pessoa vai escrevendo, vários chamam de escribas, né? E isso cria problemas também nas traduções. Nós temos aqui a NVI, nota de rodapé. E último, tem problemas que vão dar uma impressão errada se traduzirmos ao pé da letra. Tem um texto em particular que vai dar bastante problema se for traduzido o que diz o grego. O grego diz que os coríntios, em capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 12, vocês são zelosos de espíritos. Nenhuma versão vai colocar essa palavra, vai colocar vocês são zelosos de dons espirituais, mas isso já é outra palavra. Portanto, a razão disso é muito simples. Estamos em um país onde o espiritismo
não é nossa maneira de entender o caminho de Deus. Então, desejar espíritos pode ser muito mal entendido. Portanto, a gente coloca isso no rodapé, para nós da NVI, nós colocamos isso no rodapé e deixamos a versão que todos têm. Vocês são muito desejosos de dons espirituais. E é isso mesmo, esses espíritos são aqueles que ministram os dons. Então, dons miraculosos, línguas, interpretação, profecia, todos por meio de espíritos que vêm de Deus, não vêm do demônio, não são demônios. Então, são essas razões que a gente tem tanta variação. De acordo com o público também, público brasileiro, no caso. Público, com o que a pessoa vai entender. Eu tenho aqui uma pergunta da Fabiana Saldanha. Na prática, o que significa, o que seria blasfemar contra o Espírito Santo? O que Jesus quis dizer em Lucas 22:36? Em Mateus 12 também. Esta palavra blasfemar contra o Espírito Santo, literalmente, no caso desses textos, é quando Jesus está fazendo um milagre e ele é acusado, em vez de usar o ter poder do Espírito Santo, ele tem poder do demônio. Então eles estão acusando de Jesus de ser possesso de um demônio. Em outras palavras, está tudo invertido. O que Deus ensina não é o que Deus quer falar, mas o que o demônio quer falar. E a gente logo percebe o grande problema de blasfêmia nesse caso. Acusar Jesus de ser endemoninhado. Pode ser também o pecado para a morte, que nós encontramos em 1 de João, capítulo 5. Pecado para a morte é pecado numa pessoa que é apostata da fé. Pessoa que antes amava a Deus, pelo menos dizia que amava, depois ele se torna inimigo e fala abertamente contra aquilo que antes ele era a favor. Então eu acho que é pecado para a morte. Outra pergunta. Qual livro que você diria assim para os jovens aqui hoje? Eu recomendo que depois da Bíblia você não deixe de ler esse livro. J.I. Packer, P-A-C-K-E-R, Conhecimento de Deus. O Conhecimento de Deus. O livro excelente. O Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Publicado pelo Mundo Cristão. Eu não lembro exatamente qual é a editora. Agora tem outro livro que também eu recomendo altamente, de Dr. Piper, chamado Em Busca de Deus. Fala sobre adoração, fala sobre missões, fala sobre todas as grandes doutrinas e que nossa vida é uma vida de liberdade em Cristo. Muito bom. Eu achei um dos melhores livros que tinha lido na minha vida. Excelente. Agora, aqui nós temos jovens que eu creio que cada um tem uma vocação. Como o senhor encontrou a sua vocação para ser mestre, para ser um biblista, para deixar esse legado na área de estudos teológicos? Na minha opinião, isso é minha opinião, eu não tenho vocação para isso, eu tenho prazer em fazer isso. E prazer está relacionado com o dom que Deus lhe deu. Se você tem dom para ser, por exemplo, missionário, se ajustar num outro país, aprender uma língua facilmente, gosta de falar com estrangeiros, como os brasileiros na Copa, disse que o brasileiro era muito especial.
A Copa não foi grande coisa, mas os brasileiros foram. Então é isso. Você tem dom de ser amigo de gente que não é da sua terra. Então, quando você chega lá na África, você é muito bem recebido. Chegar lá na China também, mas uma coisa. O Brasil não é ameaça ao resto do mundo, como os americanos são e outros países da Europa são ameaça. O brasileiro não. Portanto, dom é que faz a diferença. E não o que a gente diz, eu tenho chamado, porque tem muita gente que tem chamado, não faz nada com o chamado. Mas quem tem dom é a pessoa que tem prazer em fazer o que ele faz. Então a pessoa tem que descobrir aquilo que ela tem prazer em fazer. E que outros têm prazer quando você faz o que você faz. Pois se os outros não gostam, eles vão fugir de você. Você sabe que não tem dom, né? Muito bom. Outra pergunta. Alguma vez o senhor já pensou em desistir do chamado de Deus? Conte como foi essa experiência. Como que eu senti? Alguma vez o senhor já pensou em desistir do chamado? Desistir. Agora eu entendi. Desistir não. A gente não desiste da vida, é a minha vida. Como que a gente vai dizer eu vou me suicidar agora, né? Eu estou cansado de vida. Não, eu não estou cansado da minha vida. Graças a Deus pela vida que Deus me deu. Eu estou feliz. Então o senhor nunca pensou em desistir do chamado? De jeito nenhum. Também não. Nunca pensei. Eleve sua vida. Eu não sei se eu estou enganado, mas uma vez eu vi um livro do Alcione Emerick, que falava sobre a batalha espiritual, recomendado pelo senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho assim, rapidamente, qual a sua visão cristã, né, sobre a batalha espiritual. Eu concordo com Paulo, o apóstolo Paulo. Em capítulo 5 de Efésios, versículos 16 a 26, ele diz que nós estamos sempre travando uma batalha. Carne, aquilo que nós recebemos de Adão, e o Espírito que nós recebemos de Deus. Então esses dois, o Espírito é contra a carne, carne contra o Espírito. E as armas do cristão são para se defender dessas investidas da carne, né? E de todos os pecados que vêm ameaçando a nossa vida. Então as armas do cristão são para defender contra... Exatamente. Agora essa batalha espiritual que é normalmente pensada em relação a poderes satânicos, de amarrar Satanás, tudo isso não é muito fácil entender, porque muitas vezes diz que Satanás está amarrado, ele está tão solto como sempre, né? O que Satanás não pode fazer, e quando eu estava com receio, por ser um amigo meu, foi mordido por uma pessoa endemoniado, em Valadares. Pegou seu dedão e não decepou, mas deu uma mordida igual um cachorro. Essa batalha é poder dizer, em nome de Jesus, você não pode me tocar. Isso é uma batalha, porque você tem que exercer sua fé. Porque tem demônio que não quer saber de você pronunciar o nome de Jesus. Não faz diferença nenhuma para ele. Portanto, tem que haver fé. E quando você tem fé, endemoniado fica dominado. Amém. Então a principal arma seria a sua própria santificação e a sua fé. Amém. Jesus. Eu queria que o senhor desse também para a gente algumas dicas sobre como estudar a Bíblia. Como nós podemos estudar a Bíblia no nosso quarto, sozinhos. Algumas dicas sobre isso. A mesma maneira de estudar qualquer livro, mas especialmente a Bíblia,
é fazendo perguntas, perguntas e mais perguntas. Qualquer texto que você lê deve levantar perguntas. E quando você procura respostas, você está aprendendo. Por exemplo, a Bíblia diz, Jesus fala várias vezes, por exemplo, no fim do Apocalipse, eu venho logo, em breve. Breve é 2000 anos, não muito breve. Então a gente tem que fazer essa pergunta, como que eu devo entender essa palavra breve? Eu venho logo. E a pergunta talvez tenha uma resposta. Eu digo talvez, porque eu não tenho nenhum texto que vai me seguramente segurar esta opinião. Quando eu morrer, nos próximos, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 5 anos. Imagina. Quando eu morrer, eu vou entrar num estado que a Bíblia chama de dormir. Dormir não no sentido de ficar inconsciente, mas é que o tempo não vai se marcar mais. Ou se marcar um dia, eu vou sentir um dia passar quando 1000 anos passar. Lembre-se que 2 Pedro fala exatamente isso. Um dia com o Senhor é igual a 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se isso for verdade, a volta de Cristo é sempre breve para todos nós. Vai voltar logo que você deixar esta vida. Você vai entrar naquele período em que o relógio vai dar essas voltas assim, dias, meses, anos, e se Jesus voltar aqui a 200 anos, então você vai ter uns 10 minutos, 20 minutos de esperar. Glória a Deus. Porque a Bíblia não dá muito prazer nesse período chamado morte e ressurreição. Esse intervalo intermediário não é aquilo que eu estou esperando. Eu estou esperando o meu corpo ressurreto. A Bíblia enfatiza a ressurreição. A Bíblia não fala nada que a gente faz nesse período, como a Igreja Católica tem ensinado que os santos fazem intercessão, fazem isso, aquilo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus que faz intercessão, mas ele tem corpo ressurreto. Eu espero que esteja certo. Vamos ver. É uma humildade impressionante. Uma das vezes que mais me marcou, ele expondo sobre o Apocalipse, foi ele falando, tudo indica que seria dessa forma, e eu espero que esteja certo. Agora Paulo fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto à volta de Cristo. O que seria exatamente que ele está dizendo? O que nós devemos saber, que nós não podemos ser ignorantes, porque muita gente tem muita dificuldade de entender, por exemplo, o Apocalipse. O que seria que Paulo estava falando no texto? Sobre arrebatamento, sobre o juízo, o que nós temos dificuldades é entender as ordens dos eventos. Por exemplo, tem presbiterianos, não sei quantos aqui também, creem que o milênio é agora. Eu tenho dificuldades com essa posição. Eu acho que o milênio vem na volta de Cristo, quando nós reinaremos onde? Sobre a terra. Não diz que vão reinar no céu. Vão reinar aqui na terra. Vão reinar sobre quem? Tem que ser sobreviventes, pessoas que não foram mortos na volta de Cristo. Muitos serão mortos. E assim por diante. Quando vem o novo céus e a nova terra, então nós em nossos corpos vamos gozar da vida 1000 vezes melhor que nós temos neste corpo,
muito mais prazer que nós temos nesse corpo, mas vai ser em corpo. A Bíblia fala de, por exemplo, comer. Jesus comeu com o seu corpo ressurreto, mas um corpo espiritual não precisa comer. Jesus desaparece e volta. Como que é isso? O corpo se torna invisível, depois se torna visível. Todas essas realidades são complicadíssimas para nós entendermos um corpo espiritual. Mas e corpo? A ressurreição tem que ser em corpo. Mas um tipo de material que nós nunca vimos e só vamos, se formos um discípulo como Tomé, quando vemos a Jesus, a gente vai crer. Puxa vida, que coisa interessante esse material do corpo que a gente vai ter. Maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Para a gente ir aqui para os últimos momentos, você vai falar, né? Queria que o senhor falasse assim rapidamente, qual seria, o que o senhor considera que foi o seu melhor acerto e o principal, o pior erro que o senhor talvez tenha cometido, porque sua filha disse que o senhor nunca cometeu nenhum pecado, ela só acredita porque a Bíblia diz que o senhor é pecador, que somos pecadores. Ninguém me conhece, graças a Deus. Melhor momento para mim, obviamente, foi aceitar o Senhor Jesus e visitar aldeias bolivianas junto com meu pai. Nós andávamos de bicicleta naquela época, porque ele deixou o cavalo para trás. Durante os primeiros 20, 30 anos eu andava a cavalo, depois de bicicleta, depois caminhoneta. 3 estágios na vida dele, 45 anos na Bolívia. Mas eu andava com ele de bicicleta, nós íamos para aquelas aldeias bolivianas de falar, quer te ouvir ele explicar a Bíblia. Isso foi para mim tanto prazer, ouvir ele falar das coisas de Deus. E diz, eu quero fazer isso algum dia. E agora eu estou aqui. Então o senhor foi inspirado pelo teu pai. O que o senhor gostaria de falar? Uma última palavra para esses jovens que estão aqui. Bem, naturalmente não desista. Nós temos muitos que estão desistindo. Tem um livro que foi passado outro dia em Niterói, Desigrejados. O que é desigrejado? Uma pessoa que está perdendo seu amor pelo Senhor, ficando distante, porque a Bíblia manda a gente ficar em comunhão com os santos. E segundo, coloque sua vida à disposição do Senhor. Tem muita gente que decide sua vida sem nunca parar. Nós tínhamos uma pessoa na nossa igreja que quando ela mudou, ela fez um quartinho, Dona Marta, quartinho para oração. E um dia chegou um egípcio, estudante egípcio, crente, disse, posso usar seu quartinho, eu preciso saber a vontade de Deus. Uma decisão muito séria. E depois de algumas horas sem comer, jejum e oração, ele sai, sorriso muito grande. Deus me mostrou o que Ele quer que eu faça. Coloca sua vida à disposição do Senhor. Não decida sua carreira de saber que Deus quer que você faça aquilo que você vai fazer. Essa é a minha última palavra. Queria que você se colocasse em pé no seu lugar, vamos orar.
Queria chamar os líderes de jovens que estão aqui, representando toda a juventude, que você, o Fábio, o Sandro, o Luiz, viesse aqui ao redor do Dr. Chet. Queremos orar pela vida dele. Queremos abençoar a vida dele. Quero que o Senhor, de fato, entenda a alegria que há no nosso coração de te ouvir expor a palavra de Deus, de ler os livros que o Senhor tem deixado para nós. E a sensação que eu tenho, não sei se é a mesma sensação que você tem, mas sabe aquela sensação dos discípulos que falavam assim, o nosso coração ardia enquanto o Senhor falava. E quando Jesus fala assim, gente, eu tenho que ir, o povo começa a agarrar Jesus e falar assim, não vai embora não. A gente vê tanto Jesus na vida do Senhor que essa é a nossa vontade. É isso que a gente sente nessa noite. Obrigado por deixar Jesus resplandecer dessa forma por meio da sua vida. Foi tão interessante, gente, que quando a gente estava decidindo quem ia buscar o Dr. Chet, tinha uma fila gigante. O pastor Conrado, que é um homem de Deus nessa igreja, tem seguido a palavra de Deus há longos anos, tem sido uma referência para nós. Ele fez brilho que ele falou, eu que vou buscar o Dr. Chet. Ele fez algo que muitos de nós queríamos fazer, passar um pouco mais de tempo perto dele e receber Jesus por meio da vida dele. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, vamos abençoá-lo. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Dr. Chet. Obrigado, Pai, pela forma, Pai, que ele tem vivido seu ministério. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado, Pai, para que ele, Pai, nesse momento da sua vida, depois de tantos anos dedicados ao Senhor, agora chegando aos 90 anos de idade, Pai, ele tem, Pai, tanta vontade, tanta lucidez, tanto conhecimento para compartilhar e tanto do Senhor para transmitir. Obrigado, Pai, ó Deus, por tudo que ele tem feito diante do Senhor. Obrigado por aquilo que ele já alcançou e obrigado, Pai, por aquilo que eu sei que ele ainda vai alcançar. Ó Deus, que ele continue, Pai, durante todos os dias que o Senhor tem dado para ele, ó Pai, vivendo o melhor do Senhor, ó Deus, que ele tenha alegria, que ele tenha paz, que ele tenha, Pai, saúde, que ele tenha prazer nos seus dias, que ele continue tendo prazer na sua família, no seu ministério, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que ele continue, Pai, vivendo o melhor do Senhor. Obrigado, Pai, porque antes que ele abrisse a boca para falar algo, Pai, ao olharmos para ele, a convicção que a gente tinha, Senhor, é que valia a pena servir ao Senhor. E ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor não tem dado, Pai, as gerações que estão vivas, sem referenciais. Obrigado pelo referencial que ele é. E ó Deus, obrigado, Pai, porque podemos olhar para a vida dele e aprender, Pai, do Senhor que é possível, que vale a pena, que o melhor está por vir. Ó Deus, com muita humildade aqui, Pai, nós podemos aprender tanto, Pai, sobre isso, pela vida desse homem, Pai. E ó Deus, nós nos sentimos tão privilegiados de podermos ouvir a palavra de Deus por meio da vida dele nessa noite. Ó Deus, que os jovens aqui nessa noite saiam daqui sedentos por Ti, com fome da Tua palavra, que eles possam Te buscar como nunca antes, que nós possamos, Pai, ó Deus, não desperdiçar nem um minuto da nossa vida. Aprendemos de um homem que acorda, Pai, de madrugada para Te ouvir. Que isso possa marcar a nossa vida nessa noite, Pai. Que isso possa mudar o nosso jeito de viver. Ó Deus, nós oramos, Pai, graças ao Senhor, Pai, pelo grande presente que o Senhor nos deu nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado. Deus abençoe você. Queria que você que não está numa célula, procurasse uma célula lá no nosso